Pelas mãos dos seus servos fiéis, o Senhor vai operar, lavar as minhas chagas e o corpo então regenera. Com o poder do teu amor, a cura plena eu terei. Renova as minhas forças, com mais fé eu orarei. Cura-me, Senhor, liberta, por favor, o meu espírito em dor. Salva-me, Senhor, Santo Rei, meu Salvador, envolvida em tua luz, foi teu amor que me curou. Quero adormecer, Senhor, nos braços da resignação, enxergar as provações como sinal do teu perdão. Compreender que o teu tempo é sagrado, ó Senhor. O momento da prova é agora, rendo-te graças com louvor. Cura-me, Senhor, liberta, por favor, o meu espírito em dor. Salva-me, Senhor, Santo Rei, meu Salvador, envolvida em tua luz, foi teu amor que me curou. Cura-me, Senhor, liberta, por favor, o meu espírito em dor. Salva-me, Senhor, Santo Rei, meu Salvador, envolvida em tua luz, foi teu amor que me curou. Envolvida em tua luz, foi teu amor que me curou. Boa noite, querido Mestre Jesus. Pedimos a tua bênção, Senhor, porque nos transmite a paz, a confiança, o bem-estar. Querido Jesus, abençoe o nosso encontro da noite de hoje. Envolva a nossa irmã, que está responsável pelo estudo, que possamos ouvir com atenção as palavras proferidas que vêm nos lembrar a importância de colocarmos em prática os vossos conselhos, os vossos ensinamentos. Que possamos, Jesus, lembrar que o Senhor nos ama e deseja o nosso bem. Para isso, precisamos confiar plenamente em Ti, para que tudo dê certo. Precisamos focar nosso pensamento em coisas positivas e esquecer as ruins. Não permitir que pensamentos negativos de derrota encontrem espaço em nossa mente, muito menos em nosso coração. Tudo parte do nosso pensamento. Precisamos mantê-lo saudável, procurando aceitar os vossos desígnios. Que a cada dia, Senhor, sejamos homens de bem, para que vivamos em uma sociedade mais humana, mais cordial, mais caridosa, compreensiva, mais amorosa. Jesus, que nada que aconteça nos tire do foco de querermos ser pessoas de bem. Aconteça o que acontecer, só saia sentimentos bons do nosso ser, entregando a Ti, Senhor, as ações de cada um, porque o Senhor, sim, sabe como agir. Por isso, estamos sempre Te pedindo que esteja sempre conosco, nos orientando, nos aconselhando, porque precisamos sempre de Ti, Senhor. Te amamos, Senhor. Que assim seja. Meus irmãos, boa noite. A nossa leitura dessa noite está em Hebreus capítulo 3, versículos 13 e 14.
Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Que assim seja. Boa noite mais uma vez, queridos irmãos. Para os irmãos que entraram depois. Bom, hoje é segunda-feira, estudamos o Livro dos Espíritos. Como já sabemos, o Livro dos Espíritos é composto de 1019 questões e foi codificado por Allan Kardec com auxílio dos espíritos benfeitores, dos espíritos superiores. Como de início, né, tivemos aí o nosso hino inicial, a nossa oração e o nosso versículo. E, como sempre, como observamos, um trabalho muito interligado, né, com os nossos irmãos, né, muita coerência entre tanto como o hino, como a leitura, como o versículo. Né? E observamos que, né, logo na oração, logo no hino inicial, já nos chama a atenção que precisamos ser esses servos fiéis, né, levando aí a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, né, em consonância e coerência com a nossa vida e também em ajuda aos nossos semelhantes, aos nossos irmãos. Né? Precisamos estar vivenciando essa palavra, a palavra do nosso Mestre Senhor Jesus, como bem foi colocado na oração, né? E através da vivência da palavra, através do exemplo, é que vamos conseguir manter o nosso pensamento saudável, né? Ser mais humanos, mais caridosos, através da vivência dessa palavra, que é o que, né, todos nós, hoje aqui, encarnados e estudantes da doutrina espírita, né, estamos procurando, a cada dia, vivenciar esse ensinamento do nosso Mestre Jesus. Né? E, fechamento, né, o nosso irmão José Martins, né, no seu versículo de Hebreus 3, versículo 13 e 14, onde fala que precisamos exortar, ou seja, animarmos uns aos outros, evitando de cometer, né, o pecado, e que aí podemos analisar a palavra pecado de diversos, né, de várias maneiras, de várias ações que possamos ter contra o nosso semelhante, contra o nosso irmão, que possamos estar desanimando, né, possamos estar não vivenciando como exemplo a palavra do nosso Mestre Jesus. Então, precisamos ter esse cuidado, não só conosco mesmo, né, mas também com os nossos semelhantes. É importante, né, que venhamos, uma vez que já temos, né, e alcançamos esse conhecimento, que permanecemos nele. Temos essa responsabilidade de estar vivendo esse evangelho, né, vivendo esse conhecimento todos os dias de nossas vidas, né? É assim que que é assim que seremos reconhecidos como cristãos. Bom, como falei antes, né, estudamos hoje na segunda-feira o Livro dos Espíritos. Estamos estudando o livro 2, ou parte segunda, né, no capítulo 7, onde fala da volta do espírito à vida corporal. Nós estamos no item 6, onde está se falando, vamos iniciar hoje o item 6, onde fala da infância, na questão 379. E logo nessa questão, né, Kardec faz o seguinte questionamento aos espíritos. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido como o de um adulto? Não sabemos, né? E passamos por essa fase da infância. Encarnamos aqui e habitamos, né, nesse momento, o corpo infantil. Né? E aqui o questionamento de Kardec, né, se é o mesmo espírito. Né? Se o espírito que anima o corpo de uma criança, né, esse espírito ele tem o mesmo desenvolvimento quando criança como de um adulto. E os espíritos respondem: pode ser mais, se mais progrediu.
não são senão os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Não são senão os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Ele age de acordo com o instrumento, com a ajuda do qual pode se manifestar. Então, os Espíritos respondem para a gente aqui que o Espírito pode ser até mais desenvolvido, mas, por estar ainda com os órgãos, né, em fase muito ainda não desenvolvida, como é o caso do corpo de uma criança, sabemos que o cérebro ainda não tem esse desenvolvimento, está em processo de crescimento. Então, ainda não consegue se manifestar de uma maneira como um adulto se manifesta. Nosso chat aqui, a irmã Rita está perguntando qual o capítulo. É o livro 2. É o livro 2, capítulo 7, questão 379. Então, com o passar do tempo, com o desenvolvimento dos seus órgãos, aí, né, a encarnação vai se completando e o espírito começa a assumir, né, esse novo corpo, e aí consegue ter essa manifestação de uma maneira mais eficiente. Questão 380. Em uma criança de tenra idade, o espírito, pondo-se de lado o obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, pensa como uma criança ou como um adulto? Então, tirado aqui, como o Kardec pergunta, tirado aqui, né, colocado de lado a imperfeição dos órgãos, como é que o espírito pensa? Como criança ou como adulto? E os espíritos respondem o seguinte: quando ele é criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvido, não pode dar-lhe a intuição de um adulto. Ele tem, com efeito, a inteligência muito limitada enquanto a idade faz amadurecer sua razão. A perturbação que acompanha a reencarnação não cessa subitamente no momento de nascer. Ele não dissipa senão gradualmente com o desenvolvimento dos órgãos. Então, já nos responde aqui, que é, né, complementando a questão anterior, né, que ele tem uma inteligência limitada, porque o cérebro, né, que é o órgão de manifestação da inteligência do corpo, ele não tem ainda esse desenvolvimento, mas que vai ser alcançado ao longo da sua, né, do tempo da sua vivência, que é ao longo, né, a partir do momento que os órgãos vão se desenvolvendo, você vai crescendo e vai realmente o espírito assumindo, né, esse novo corpo. A observação logo abaixo vai nos fazer entender um pouco melhor o que os espíritos respondem. Uma observação que vem em apoio desta resposta é a seguinte: é que os sonhos em uma criança não têm o caráter dos de um adulto. Seu objeto é quase sempre pueril, porque é indício da natureza das preocupações do espírito. Então, faz uma comparação, né, que nos faz entender. Embora o espírito, né, já tenha ali, esse espírito encarnado nesse novo corpo, já tem ali uma vivência aí de várias encarnações, já tem uma inteligência ali, mas, como já sabemos, existe um esquecimento dessas vivências, né? Ele ainda está em fase de desenvolvimento, né? Ainda se manifesta como criança. Então, verdade que, né, nós que convivemos com crianças, observamos que quando a criança sonha, os sonhos são referentes à sua vivência de criança, né? De algum brinquedo, de algum passeio que ela fez, já referente a essa fase, né, que ela vai relatar do que sonhou, não tendo nada a ver, né, com o sonho de um adulto, né? Então, mantém ainda essa fase de criança até que se complete a encarnação, né, até que se torne um adulto e tenha os seus órgãos desenvolvidos. Questão 381. Morrendo a criança, né, o espírito retorna imediatamente o seu vigor anterior, ou seja, após o desencarne, né, ela retorna, o espírito e assume total condição de espírito, como quando tinha antes de reencarnar. E os espíritos respondem: ele o deve retornar, pois está desembaraçado do seu envoltório carnal. Entretanto,
não readquire sua lucidez anterior, senão quando a separação for completa. Quer dizer, quando não exista mais nenhum laço entre o espírito e o corpo. Né? Então, demanda um tempo, né, embora que haja o desencarne, mas ainda há um tempo para que se haja essa separação completa, né, para que ele adquire, né, para que ele adquira essa nova lucidez, né? E isso nós já sabemos também que tem, né, muito a ver com a vivência que se teve aqui, muito a ver com o entendimento que já se tem dessa condição de desencarne, né? Que muitos espíritos podem, né, embora ao desencarnar, de acordo com a vivência, de acordo com o conhecimento que tem de sua vida, da vida após a morte, né, pode esse laço se demorar, né, mais ou menos, né? Então, como os espíritos estão colocando para a gente aqui, ele não adquire essa lucidez anterior, né, somente quando essa separação for completa. Então, como é que podemos entender essa separação completa? Não é só uma separação do laço fluídico, né? É uma separação também que demanda um entendimento dessa nova condição, que está muito relacionado também com o tipo da vivência que teve aqui e com o tipo de instrução que esse espírito teve ao longo da sua encarnação. Né? Nós sabemos que a instrução, o conhecimento, ele tem um papel fundamental na condição, né, de todos nós, quando retornarmos ao plano espiritual. Então, isso aí vai a necessidade de estarmos nos educando cada vez mais a nossa vivência, né, educando os nossos hábitos. Né? Não é viver pensando, né, nutrindo uma preocupação, mas é viver sabendo que o desencarne é o destino de todos nós. Então, precisamos estar aqui, mas sabendo que em algum momento iremos retornar. E precisamos cada vez mais nos conscientizar disso e estarmos preparados para isso, para que quando chegar o nosso momento tenhamos essa condição, né, de realmente deixar o nosso envoltório corporal aqui na Terra e seguir a nossa vida de espírito, né? Como falei antes, é o destino de todos nós. 382. Sofre o espírito encarnado durante a infância com o constrangimento que lhe impõe a imperfeição de seus órgãos? Né? Então, aqui o Kardec pergunta, né? Uma vez encarnado, é um espírito, como foi colocado nas questões anteriores, que já tem uma vivência espiritual, já teve outras encarnações, e é restringido a um corpo pequeno, né? Um corpo infantil. E, então, nesse momento, há um sofrimento, há um constrangimento, há um sofrimento para o espírito, e os espíritos respondem que não, os irmãos respondem que não. Esse estado é uma necessidade, é natural e, segundo as vistas da providência, é um tempo de repouso para o espírito. Então, né, segundo a providência, segundo a sabedoria do nosso Pai, né, nosso Deus, nosso Pai maior, é uma necessidade, é natural, e é um tempo, e é considerado um tempo de repouso. Então, esse momento do espírito que todos nós temos na nossa infância, de esquecimento do passado, é um momento de repouso para que o espírito possa realmente retornar à sua vida, né, aqui na Terra, para que possa vivenciar uma nova experiência de uma maneira, né, mais produtiva, vamos colocar assim. O nosso Pai, como nós sabemos, faz tudo da melhor maneira possível para que tenhamos êxito aqui em todas as nossas novas experiências. Né? Então, tudo é programado, tudo é planejado para que possamos, né, aproveitar realmente essa nossa nova existência. Né? Então, depende muito da mente, né? Que possamos estar tendo esse entendimento e estar também fazendo a nossa parte. O planejamento divino, o planejamento espiritual, e, como já sabemos, né, ele é muito bem feito, é muito bem planejado. 383.
Qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado da infância? Os espíritos respondem: o espírito se encarnando para se aperfeiçoar, é mais acessível durante esse período às impressões que recebe e pode, desculpa, irmãos, as impressões que recebe e que pode ajudar o seu adiantamento, para o qual deve contribuir aqueles que estão encarregados de sua educação. Então, nesse momento, né, vai se complementando as questões, o porquê da infância, qual a condição do espírito da infância, a questão do esquecimento, né, todo esse momento de repouso, como falou a questão anterior, é uma necessidade, né, que foi colocada pelo nosso Pai Criador, para que nesse momento se consiga adormecer as vivências anteriores, né? Como já sabemos, né, habitamos um planeta de provas e expiações. Então, a maioria de nós que encarna aqui, trazemos débitos do passado, temos situações para que sejam ajustados, sejam melhorados, ou seja, até, né, defeitos que precisam ser eliminados. Evidentemente que não conseguimos isso em uma encarnação só. Então, trazemos essa bagagem espiritual para ser acertada. Então, nesse momento da infância, é o momento de estar se implantando, né, nesse momento, os valores morais através do Evangelho, através dos ensinamentos, né, que os pais, né, têm esse papel fundamental nesse momento, para se iniciar uma nova vivência. E, como sempre, sabemos que precisamos estar atento, porque o nosso planeta, a nossa Constituição é formada por famílias, e é através dessas famílias que se constitui a sociedade. Então, é nesse momento aí a responsabilidade. Nós somos pais com esses espíritos que recebemos, né? É a maior responsabilidade que o ser humano pode ter ao receber um espírito, né, para educar, para novamente colocar esse espírito encarnado na sociedade. Então, temos que ter todo esse cuidado, né? É uma responsabilidade, né, que precisa ser bem pensada, né, e ser feita da melhor maneira possível. Esclarecendo um pouco mais essa questão, no livro O Consolador, o Espírito Emmanuel, ele nos orienta aqui através de duas questões muito pertinentes com esse assunto do qual estamos hoje estudando. E na questão 109, na página 75, ele faz o seguinte questionamento e depois responde. O período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? E respondi o seguinte: o período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. É o que falamos antes. Esse período da infância, até os 7 anos, é um período de adaptação, né? Um período onde há, né, aquele adormecimento, aquele repouso, esse esquecimento, né? As vivências anteriores, né, foram adormecidas, para que possa implantar aí realmente os valores necessários. E ele continua dizendo: nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais acessível de renovar o caráter e estabelecer um novo caminho na consolidação dos princípios de responsabilidade, sem contar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. Nós já vimos aqui o seguinte, né? Então, ele, como coloca para a gente aqui, as lembranças do plano espiritual são mais vivas. Então, como já sabemos, quando estamos lá no plano espiritual desencarnado, nós temos uma maior condição de avaliar os nossos erros, aonde normalmente caímos, né, nos nossos vícios. Então, conseguimos ter uma maior amplitude do que precisamos
para nos melhorar. E é aí que nós escolhemos as nossas provas. Então, essa lembrança, como ele falou aqui, do plano espiritual, ainda está mais viva. Então, nesse momento, tem maior facilidade para estar se implantando aqui os conhecimentos do Evangelho, né? Para estar educando esse espírito que está em fase de adaptação. Né? Então, ele fala aqui, ele conclui, né? Dizendo aqui no final desse parágrafo, né? Que precisa encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. Né? Então, chamamos aqui a atenção como falamos antes, do papel dos pais na educação desse espírito que está reencarnando. Ele continua dizendo: eis porque o lar é tão importante para a edificação do homem e porque tão profunda é a missão da mulher perante as leis divinas. Um parente que é bom a gente estar colocando aqui, que ele, né, chama atenção por tão ser profunda a missão da mulher perante as leis divinas. Sabemos disso, né, que tem essa importância, mas não exime, nós somos homens, nós somos pais, de estar entendendo essa colocação que é feita aqui pelo Emmanuel, e está dando também esse suporte, né, e esse entendimento que nós pais temos a nossa responsabilidade perante também aos espíritos e também, né, está dando condições de que a nossa família possa ser a construção de um lar. Né? É importante ter esse entendimento, porque por mais que seja, como ele disse aqui, a missão da mulher, a mulher tem essa profundidade, mas é preciso também que entendamos, né, que precisamos também fazer a nossa parte. Basta achar que, né, portanto, a família é composta de homens, né, de um casal de homens e mulheres, para ter essa condição educativa desse novo espírito, né, desse espírito que está reencarnando. E ele continua dizendo: passada a época infantil, credora de toda vigilância e carinho por parte das energias paternais, os processos de educação moral que formam o caráter tornam-se mais difíceis com a integração do espírito em seu mundo orgânico material. Então, já começa uma dificuldade, ao passar essa fase dos 7 anos, já se torna mais difícil. Né? E ele continua: e atingida a maioridade, se a educação não se houver feito no lar, então só os processos violentos das provas rudes no mundo pode renovar o pensamento e a concepção das criaturas, porquanto a alma reencarnada está retomando todo o seu patrimônio nocivo do pretérito e reincendiará nas mesmas quedas se lhe faltou a luz interior dos sagrados princípios educativos. Então, como falamos antes, vemos aí a responsabilidade que nós pais temos, né, em conduzir esses espíritos que são confiados por Deus a nós. Né? Sabemos hoje que estamos num processo aí de renovação, de mudança de estado, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Né? Imaginemos nós a seguinte situação: conseguir ter a condição de habitar um mundo de regeneração e ter falhado como pais e ter que, de repente, estar vendo filhos nossos que foram confiados a nós não ter essa condição de progredir igual a gente. Então, que possamos estar pensando, né, porque, né, independente dessa condição que falei antes, mas imaginemos, né, ver um ser ter que passar por provas difíceis, por provas rudes, como Emmanuel coloca aqui, para se reajustar com a lei divina, né? E tendo entendimento que, de repente, não fizemos todo o esforço que deveríamos ter feito. Um questionamento, uma reflexão que precisamos estar fazendo de como estamos conduzindo, né, a nossa família
E não só a nossa família, nós sabemos hoje que somos, né, devido a já ter esse conhecimento da doutrina espírita, esse conhecimento do Evangelho, né, temos também a obrigação de estar levando, temos a obrigação de estar sendo exemplo para todos aqueles que convivem conosco. Né? Sabemos, né, como falamos antes, as nossas ações, elas representam muito na educação do nosso semelhante. Que possamos estar pensando, porque como foi muito bem dito também, lembrando o nosso versículo que foi lido, né, precisamos estar nos ajudando uns aos outros. Né? É importante que tenhamos essa noção de vivência cada vez mais do Evangelho de Jesus. E ele conclui com a questão 110, que é muito também importante, estávamos lendo, o seguinte, questão 110. Qual a melhor escola de preparação das almas encarnadas na Terra? E Emmanuel responde, a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Na grandiosa tarefa de cristianização, essa é a profunda finalidade do Espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens em lares cristãos para a nova era da humanidade. Como já vimos, observamos aqui, o que falamos lá no início também, né? A construção da sociedade, ela terá como base a construção do lar. Não será uma mudança que irá ocorrer de fora para dentro, e sim daqui. Né? De todos os lares, através da educação, através, né, de melhoramento desses espíritos que chegam aos lares numa condição favorável a esse aprendizado, e irá ser construída uma nova sociedade, que irá ser construída, né, que irá permitir a terra de passagem de provas e expiações para a regeneração. Então, temos aí uma tarefa importantíssima, que possamos estar, penso que possamos estar um pensamento muito certo disso. Porque muitas das vezes olhamos as questões sociais que hoje abalam a nossa sociedade, olhamos acontecimentos que chocam o nosso olhar, e aí podemos citar vários, né? Cada qual pode fazer a sua análise, né? Mas esquecemos às vezes não pensamos, né, que aquele ser que comete uma atrocidade que salta aos nossos olhos, ele um dia foi uma criança nessa condição. E que talvez tivesse sido implantado o Evangelho, conhecimentos, né, Evangelho, conhecimento de Jesus, naquele espírito reencarnante, talvez, né, aquele espírito reencarnado, talvez não pudesse estar cometendo aquela situação. Né? Observamos que as leis, elas existem, né? Mas são leis humanas e que precisam sempre estar sendo renovadas, né? E elas não resolvem. Elas não resolvem, né? As prisões aumentam, né? As questões bélicas aumentam, mas as situações ainda permanecem. A gente observa aqui, né, que continua acontecendo coisas que vêm, né, chocando os nossos olhos, que vêm, né, achando que a sociedade não tem jeito, né, mas é uma questão de educação, uma questão de melhoramento, e que somente a família, né, com essa responsabilidade de cuidar desses nossos irmãos que aqui chegam, né, melhorando esses irmãos, né, essa construção familiar que vai realmente, né, construir esse mundo melhor. E que todos nós hoje almejamos por estar vivendo num mundo melhor. Né? Não depende de nós estar também. É um trabalho conjunto
que cada um possa estar fazendo a sua parte. Questão 384. Por que as primeiras crises da criança são de choro? E o Espírito responde: para exercitar o interesse da mãe e provocar as atenções que lhe são necessárias. Não compreendes que, se ela tivesse apenas crise de alegria, quando ainda não sabe falar, pouco se inquietaria com sua necessidade? Admirar em tudo a sabedoria da providência. Então, né, coloca uma coisa que todos nós aqui, muitos já vivenciamos, se não vivenciamos, já vimos, né? Por que das crises de choro, né? Então, vemos aqui mais uma vez a sabedoria do nosso Pai, né? Em colocar uma forma de se chamar a atenção, né? De colocar sob cuidados, principalmente, né? Daqueles que estão mais próximos ali, no cuidado com essa criança. 385. De onde provém a mudança que se opera no caráter a uma certa idade, e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica, né? Já falamos um pouco disso, né? nas questões anteriores, na leitura do livro de Emmanuel, né? Então, da onde vem, né? A partir de uma certa idade, né? Criança, né? Naquela idade, como falamos antes, de toda uma docilidade, de toda, né, uma condição, mas a partir de certa idade já há essa mudança. E o questionamento de Kardec é o seguinte: é o espírito que se modifica? Vamos ver que não é o espírito que se modifica. Ele diz o seguinte: é o espírito que retoma sua natureza e se mostra como ele era. Falamos antes, ele já começa a mostrar a bagagem que trouxe, né? Não conheceis o segredo que esconderam as crianças em sua inocência. Não sabeis o que são, o que foram e o que serão. Todavia, as amais, as quereis bem, como se fosse uma parte de vós mesmo. A tal ponto que o amor de uma mãe por seus filhos é considerado o maior amor que um ser pode ter por outro ser. Ele faz um outro questionamento aqui. O Kardec faz um outro questionamento da mesma resposta. De onde vem essa doce afeição, essa terna benevolência, que mesmo os estranhos experimentam para com uma criança? E aí ele questiona e fala assim: vós sabeis? Não. E isso é que eu vou explicar. Os Espíritos respondem para Kardec. Então ele diz o seguinte: as crianças são seres que Deus envia em novas existências. E para que não lhe possa impor severidade, muito grande, dar-lhes todas as aparências da inocência. Mesmo para uma criança naturalmente má, cobre-se-lhe as faltas com a não consciência dos seus atos. Falamos antes. O esquecimento, né, o adormecimento da bagagem espiritual, né, que esse espírito tem. Essa inocência não é uma superioridade real sobre o que eram antes. Não. É a imagem do que elas deveriam ser. Se não são, é sobre elas somente que recai o castigo. Então, já mostrando aqui, né, essa inocência, essa que parece até ser uma superioridade, né, mas nada mais é do que um adormecimento, é um esquecimento desse passado até um certo ponto. Mas, como foi respondido logo no início da questão, com o passar do tempo, esse passado retorna, e é nesse momento que a base evangélica já tem que estar formada. Os ensinamentos do evangelho já tem que estar, né? Essa ciência já deve estar apresentada a Jesus, já deve estar apresentada aos seus ensinamentos, para que possa ela, com esse amadurecimento, com esse crescimento, ter condição de se doutrinar, né, em conjunto com os pais, né,
uma vivência do Evangelho, ter condição de se autodominar e de auto-entender o porquê, né, das coisas, o porquê de estar aqui. Por isso, tão necessária é a evangelização deles, é o conhecimento espiritual, né, que já facilita, né, mostrar. Hoje, né, sabemos que já estamos vivenciando, né, uma maneira mais forte, um espírito de alta inteligência, né, e que já precisamos estar, já a uma certa idade, colocando os valores espirituais, né, que entenda o que realmente veio fazer aqui, qual a necessidade desse novo momento na vida dele. Né? Ele continua aqui na resposta. Mas não é somente por elas que Deus dá-lhe esse aspecto. É também e, sobretudo, por seus pais, de cujo amor sua fraqueza necessita. Esse amor seria singularmente enfraquecido à vista do caráter impertinente e rude, enquanto que, crendo seus filhos bons e dóceis, dão-lhes toda a sua afeição e cumulam de atenções as mais delicadas. Né? Então, vemos mais uma vez aqui a sabedoria divina, porque, como já sabemos, dentro do nosso lar, aí estão aqueles espíritos que precisamos estar nos reajustando. Então, nada melhor, né, do que esse momento de esquecimento, de docilidade, para que esse amor se desenvolva, né, que esse sentimento se desenvolva, para que possa apagar essas situações do passado, né, e possam, né, em algum momento, o sentimento está disperso, né? E aí esse amor, né, através dessa vivência nessa fase infantil, esse amor já foi criado, esse amor já foi implantado. Então vemos aí, como falamos antes, mais uma vez a sabedoria do nosso Pai, em que tudo pensa, que tudo, né, tudo faz da maneira melhor para que a gente evolua, né? Como falamos, né, anteriormente. Toda a condição que aqui temos, né, a família que temos, né, condição espiritual, condição material, tudo é planejado para que a gente possa alcançar o melhor nessa nova encarnação. Então, precisamos pensar assim, dessa maneira. E se algo à nossa vista, né, no nosso convívio, possa não estar nos agradando, né, a gente procure, né, auscultar o nosso interior, né, com o conhecimento que a gente já tem, né, não esquecendo dessa afirmativa da bondade de Deus, né, que tudo sabe, que tudo é bem planejado, que a gente possa ter a condição de entender aquela situação que estejamos passando, né, que será o melhor para nós. Mas logo que os filhos não têm mais a necessidade dessa proteção, dessa assistência, que lhes deram durante 15 ou 20 anos, seu caráter real e individual reaparece em toda a sua nudez. Conservam-se bons se eram fundamentalmente bons, mas se reveste sempre de matizes que estiveram ocultos pela primeira infância. Então, se já tinha uma condição de bons, né, já tinha um conhecimento, já tinha uma vivência espiritual boa, vão se conservar, né? Mas características, como diz, alguns matizes que estiveram ocultos, vão se permanecer, né? Mas, né, como falamos antes, essa questão de se permanecer bons é o que, né, o que já sabemos. Precisamos ter, né, essa condição de dar o conhecimento, né, de fazer a nossa parte. E mesmo ao reavivar a consciência, ainda se entendam como mais forte o passado e queiram reviver dessa forma, mas o conhecimento já foi implantado. O conhecimento não vai se perder. A nossa parte, né, possamos ter a nossa consciência tranquila que fizemos tudo que estava ao nosso alcance para colocar esse conhecimento espiritual, esse conhecimento evangélico, para que esse espírito possa, em algum momento, né, ter a condição de
de se doutrinar e mudar o seu caminho, caso ele escolha um caminho ainda equivocado. Né? E como Emmanuel falou lá, se permanecer nessa condição, virão as provas, virão as dificuldades, e nesse momento, né, se ele tiver como se entender, né, e lembrar desses ensinamentos, ele vai conseguir, né, sair dessa situação. Mas se não tiver sido implantado, muito mais difícil, né, e provavelmente será mais uma existência perdida, uma existência que terá que recomeçar, talvez com mais dores, né, não saberemos. Mas o importante é que possamos ter a nossa consciência tranquila de que fizemos tudo que estava ao nosso alcance. Continuando. Vede que os caminhos de Deus são sempre os melhores, e quando se tem um coração puro, a explicação é facilmente concebida. Né? Então, precisamos ter essa condição de ter esse coração, puro para o entendimento, né? Que não nos fechemos, né, ao entendimento das coisas. Próximo parágrafo. Com efeito, imaginai que o espírito das crianças que nasce entre vós pode vir de um mundo onde tomou hábitos muito diferentes. Como quereríeis que permanecesse em vosso meio esse novo ser, que vem com paixões diferentes das que possuis, com inclinações e gostos inteiramente opostos ao vosso? Né? Então, está complementando o que ele falou. Como, né? Se não fosse dessa forma, se não fosse pelo período da infância com esquecimento, né? Se ele vem de mundos diferentes, né? Como que ele ia permanecer entre nós, trazendo, né, essas paixões, se não fosse através do esquecimento, se não fosse através desse início infantil? Ele faz uma outra pergunta. Como quererias que ele se incorporasse em vossas fileiras de outra forma que aquela que Deus quis, quer dizer, pela primeira infância? Né? Então, mais uma vez, o Espírito responde que não há outro meio aqui em nosso mundo, que é um mundo de provas e expiações, né, que não seja pela infância, para que esse Espírito possa, né, para que possa aqui retornar. Aí se confunde todos os pensamentos, todos os caracteres, todas as variedades de seres engendrados por uma multidão de mundos nos quais crescem as criaturas. Vós mesmos, morrendo, vos encontrareis em uma espécie de infância entre novos irmãos e na vossa nova existência não terrestre, ignorais hábitos, os costumes, as relações desse novo mundo para vós. Manejais com dificuldade uma língua que não estáis habituados a falar, língua mais viva do que é hoje o vosso pensamento. Então, ele compara que nós também, ao desencarnar, né, vamos passar também por uma nova fase de readaptação, que será para nós, né, hoje aqui encarnados, mas ao desencarnar, será também uma infância onde teremos que aprender muita coisa, teremos, né, que relembrar muita coisa. Até a própria, né, a comunicação, como ele exemplificou aqui, não é mais pelas nossas cordas vocais, é pelo nosso pensamento, e teremos que aprender a manejar essa nova língua, né, da mesma forma que a criança, ao reencarnar aqui, precisa reaprender, embora seja um espírito que já sabe falar, já manejou de uma maneira as cordas vocais de outra encarnação, pode ter falado uma outra língua ou várias línguas, mas terá que aprender novamente, né, nesse novo momento, a falar, né, aprender uma série de coisas que a infância exige. Né? Ele pede como complemento que a gente retorne aqui à questão 319 para complementar essa resposta. E aí diz aqui o seguinte, né? Uma vez que o espírito já viveu a vida espírita antes da encarnação, de onde se origina o seu espanto ao reentrar no mundo dos espíritos? Uma questão muito, né, interessante, porque, né, uma vez que estamos aqui, sabemos que viemos do plano espiritual, né? Viemos de lá. Então, por quê? Né? Porque esse espanto
algo que muitos de nós ainda têm, né? Ao reentrar no mundo dos espíritos. Isso não é mais do que o efeito de um primeiro momento e o da perturbação que segue ao despertar. Mais tarde, ele se reconhece perfeitamente à medida que volta à lembrança do passado e se apaga a impressão da vida terrestre, né? Então, já explica aqui para a gente, né, que essa impressão ela vai se apagando ao longo, né, ao desencarnarmos, né, à medida que a gente vai ganhando no nosso entendimento e vai se apagando essa lembrança da vida terrestre, né, a gente vai se readaptando ao mundo espiritual. Mas é importante lembrar que precisamos ter o controle de como vivenciamos aqui. Hoje nós já temos entendimento, né, do mundo em que vivemos e sabemos que vamos retornar e precisamos cuidar dessa nossa existência com moderação, né, observando os nossos hábitos, os costumes que temos, né, aquilo que valorizamos aqui no mundo material, né, a questão do nosso apego, né, a questão do materialismo, para que possamos ter essa condição, né, de realmente, ao adentrarmos ao mundo espiritual, que essa perturbação ela seja a mínima possível, né? Então, precisamos estar nos instruindo, né, estar nos analisando, né, sabendo quem somos, quais são os nossos gostos, quais são o que valorizamos, para não ter essa dificuldade, né? E aí cada um consegue fazer essa análise, maior ou menor nesse momento, que chegará para todos nós. Retornando aqui a questão, ele vai concluir dizendo o seguinte: a infância tem ainda uma outra utilidade. Os espíritos não entram na vida corporal senão para se aperfeiçoar, se melhorar. A fraqueza da pouca idade torna-os mais flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que os devem fazer progredir. Porque, né, estamos aqui repetindo, né, através da resposta dos espíritos, aqui, o que falamos antes, né, que Emmanuel nos falou antes. É quando se pode reformar o caráter e reprimir-lhe as más inclinações. Tal é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual deverão responder. Por isso, a infância não é somente útil, necessária, indispensável, mas ainda ela é a consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que rege o universo. Então, mais uma orientação a nós, que a infância ela é uma lei estabelecida pelo nosso Pai. Entendeu que é dessa forma que se pode se dar de uma maneira mais produtiva uma nova existência, né? Através da infância, né? Sabemos que levamos um bom tempo para vencer a nossa infância, sabemos da precariedade da nossa infância, né? Da dependência que nós temos na nossa infância, mas é uma necessidade para todo espírito que reencarna aqui de prova de expiação. Queria lembrar que o nosso chat está aberto, né? E os nossos irmãos queiram tirar alguma dúvida, queiram fazer uma pergunta, podem ficar à vontade para estar perguntando. Passar aqui para o próximo item, na questão 386, onde vai se falar sobre simpatias e antipatias terrenas. E aí diz o seguinte, Kardec pergunta o seguinte aos espíritos: dois seres que se conhecem e se amam, pode-se encontrar em uma outra existência corporal e se reconhecerem? Né? Então, dois seres que se conhecem, né, hoje estão aqui encarnados, né, se amam, né, podem, em algum momento, em outra existência corporal, se reconhecerem? O Espírito responde o seguinte: reconhecer-se não, mas ser atraído um para o outro, né?
Frequentemente, essas ligações íntimas, fundadas sobre uma afeição sincera, não têm outra causa. Dois seres se aproximam um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que são o fato da atração de dois espíritos que se procuram na multidão. Então, acho que todos nós já vivenciamos uma situação dessa, de encontrarmos com pessoas onde, né, sentimos uma atração de conhecimento, uma atração de amizade, de concordância com o modo de pensar, concordância com o modo de agir, né? Então, os espíritos aqui respondem para a gente que já tivemos uma vivência anterior. Isso independe de estar dentro do nosso lar. As pessoas, né, que conhecemos no nosso grupo religioso, no nosso trabalho, né, ou em qualquer outra situação, né, até mesmo fora dessas que eu citei, né, essa atração que muitas das vezes acontece. E os espíritos, e aí Kardec faz uma outra pergunta em cima dessa resposta. Não seria mais agradável para eles se reconhecerem? Os espíritos respondem: nem sempre. A lembrança de existências passadas teria inconvenientes maiores do que acreditais. Depois da morte, eles se reconhecerão e saberão o tempo que passaram juntos. Então, embora tenha essa afinidade, mas não é prudente, não é bom que se reconhecerem, né, que se soubessem o que vivenciaram em existência passada, né? Mais uma vez aqui, né, o Espírito coloca aqui, teria mais, né, mesmo o fato de se conhecerem, mais os inconvenientes que extrariam teriam muito mais, vamos colocar assim, muito maiores do que a concordância de se reconhecer. E ele pede aqui que retornemos à questão 392 para o maior esclarecimento. Então, avancemos a questão 392. Por que, né, por que o espírito encarnado perde a lembrança de seu passado? Os espíritos, o homem não pode nem deve de tudo saber. Deus o quer assim em sua sabedoria. Sem o véu que lhe cobre certas coisas, ficaria deslumbrado como aquele que passa sem transição da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Então, mais uma vez, né, complementando a questão anterior, né, é mais uma providência divina que tende, né, e aí precisamos, né, aceitar, né, estamos sabendo da sabedoria divina, que é melhor que haja esse esquecimento, que não haja esse reconhecimento, que a gente pode até achar, né, na nossa ainda condição de raciocínio, que seria melhor. Mas, como os Espíritos respondem, e complementado por essa questão aqui do próximo item, que fala sobre o esquecimento do passado, que não é o melhor, né, para nós. Bom, são 21 horas, né? Estou encerrando aqui o nosso estudo. Queria perguntar aos irmãos mais uma vez, alguma pergunta a ser feita? Se não, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui realizando esse estudo, né? Já sabemos, quando paramos para estudar, né, somos nós os primeiros a nos edificar através do conhecimento, né? É importante. Uma boa noite a todos. Vou pedir a nossa irmã que coloque agora o nosso hino final e a nossa prece. Conter tua essência, Senhor, é saber exalar teu poder. Que sentido aonde eu for, ser desperta aos prazeres do ser de luz, ser de alma, bom perfume de Cristo eu sou. Ser de luz, ser que acalma, que conduz ao caminho do amor. Saber te servir, meu Senhor, é levar a verdade
verdade capaz de viver teu evangelho de luz, nas esferas de guerra e de paz, ser de luz, ser de alma, bom perfume de Cristo eu sou. Ser de luz, ser que acalma, que conduz ao caminho do amor, que contém um cheiro de vida, que contém um cheiro de amor. Traz vitória ao ser que combate e que vive em teu nome, Senhor. Ser de luz, ser de alma, bom perfume de Cristo eu sou. Ser de luz, ser que acalma, que conduz ao caminho do amor. Ser de luz, ser de alma, bom perfume de Cristo eu sou. Ser de luz, ser que acalma, que conduz ao caminho do amor. Bom perfume de Cristo eu sou. E assim, querido irmão e amigo Jesus, obrigada, porque cada oportunidade de estarmos reunidos em teu santo nome é muito importante para cada um de nós. É fundamental, porque nos sintonizamos contigo, com os nossos irmãos espirituais, com as vibrações salutares. O nosso ser espiritual vai se fortalecendo. A saúde mental se equilibra cada vez mais e nos ajuda muito nos momentos dos testes, de nos corrigir nos pensamentos, nas palavras, nas ações. Sabemos, Senhor, que precisamos ser humildes, mansos, mas com sinceridade, evitando contendas, aborrecimentos desnecessários, respeitando o jeito de ser de cada um. Querido Mestre Jesus, te pedimos por cada irmão, onde quer que ele esteja, transmitindo a cada um pensamentos de saúde, de paz, de harmonia, que cada irmão que clama por ti, temos a certeza que nenhum fica sem resposta, sem ajuda, porque o Senhor nos ama igualmente e sabe que sem ti nada somos. Que possamos nos esforçar cada dia, Senhor, para nos livrar dos pensamentos negativos que atrapalham a nossa evolução espiritual. Desejamos que a nossa noite de descanso possa ser abençoada por ti e pelos nossos irmãos espirituais, que dedicam o seu tempo para nos orientar. Que possamos cuidar um do outro sempre, Senhor, lembrando sempre que gentileza gera gentileza. Que a tua paz e o teu amor esteja e permaneça conosco. Muito obrigada por tudo, Jesus. Que assim seja.